Olá, chega mais próximo, vamos estudar mais uma vez a palavra de Deus. Hoje eu vou falar sobre um tema no texto da Bíblia que fala que confirma que o apóstolo Paulo, ele observava, ele guardava o sábado, certo? Assim como Jesus guardou o sábado quando esteve aqui na terra, entendeu? O apóstolo Paulo, que é um discípulo de Jesus, que tinha o costume, assim como Jesus teve, que lá em Lucas 4, verso 16, lá fala que Jesus tinha o costume de ir na sinagoga de sábado. Então, o primeiro texto, do primeiro capítulo que a gente vai estudar é Atos capítulo 13, versículo 14, primeiro versículo. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia, da Pisídia, indo no sábado, à sinagoga, assentaram-se. Então, o apóstolo Paulo aqui, viajando, chegando nas cidades, aí chegou na Antioquia, da Pisídia, e indo no sábado, sentado na igreja para assistir o culto, certo? Aí no versículo 42, no mesmo capítulo 13, fala assim: ao saírem eles, né, rogaram-lhe que no sábado seguinte lhe falasse estas mesmas palavras. Então quer dizer que o apóstolo Paulo ele pregava no dia de sábado. E as pessoas ali chamou Paulo para voltar no outro sábado para pregar, porque no versículo 44 fala: no sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então, os textos aqui está confirmando, está dizendo, está revelando que o apóstolo Paulo guardava o sábado quando esteve aqui na terra. O apóstolo Paulo, que é o discípulo de Jesus, certo? Aí no capítulo no capítulo 16, no versículo 13, em Atos capítulo 16, versículo 13, diz assim: no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Então o apóstolo Paulo chegava numa cidade, se não tivesse sinagoga, igreja, no sábado, ele ia para a beira do rio ali para fazer o culto com os irmãos, com as irmãs ali, certo? Para observar o sábado, para guardar o sábado ali. O apóstolo Paulo. Aí no capítulo 17, fala também, Paulo, segundo o seu costume. Essa minha palavra costume tá lá em Lucas 4, capítulo 4, versículo 16. Que Jesus também tinha costume. Paulo, segundo o seu costume, foi procurar e por 3 sábados razoou com eles acerca da Escritura. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-lo e por 3 sábados. Então, os textos que eu estou dizendo aqui para vocês, que eu estou revelando, esclarecendo, mostrando, aqui está confirmando que o apóstolo Paulo observava o sábado, guardava o sábado, certo? Aí no capítulo 18 de Atos, versículo 4, e também fala: e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Persuadindo é pregando a palavra de Deus. Ali, na cidade dos judeus, dos Antioquia ali, tudo, na cidade ali da região. O apóstolo Paulo pregava de sábado. Que maravilha!
Que bênção de sabermos que Jesus, quando esteve aqui na terra, também guardou o sábado. E muitos alegam, muitos entendeu? Negam, falam coisa que não. Sem texto, sem contexto, entendeu? Porque lá em Lucas 4, eu falei, mas a gente vai ler lá, Lucas 4, certo? Que tem a mesma palavra que o apóstolo Paulo também tinha, certo? Lucas 4, verso 16. Aí vocês vão ler, vão confirmar, certo? 4, verso 16. Indo para Nazaré, que é Jesus, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. A Bíblia fala, revela e mostra que Jesus sempre estava no dia de sábado na igreja. E sinagoga quer dizer igreja. Então você vê que aqui fala que Jesus tinha um costume. Costume é de ir todo sábado para a igreja, adorar a Deus. E o apóstolo Paulo também, ali tem uns textos ali, fala. Atos 13, certo? Atos 13. Entendeu? Atos 13. Para ficar bem decorado na mente. Tá bom? Vou citar mais uma vez. Atos 13. Versículo 14. E depois o versículo 42 e depois o versículo 44 de Atos 13. Depois Atos 16, versículo 13. E Atos 17, versículo 2. E Atos 18, versículo 4. É isso aí, meus queridos. Esses são os textos que confirmam que o apóstolo Paulo guardava o sábado. Que Deus abençoe. Se inscreva nos meus canais, tanto no YouTube, como no TikTok, Instagram, Kawaii, tá bom? Para que as mensagens da Palavra de Deus alcancem mais pessoas, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço, fica com Deus.